Oi, meu nome é Ana Gabriela, esse é meu colega Carlos. Estudamos na Escola de Tempo Integral Francisco Neilton Cavalcante de Lima e hoje nós viemos apresentar nosso trabalho sobre o impacto da pandemia no índice de matrículas em escolas indígenas do Ceará. A pandemia causou vários impactos, tais como relações interpessoais, relações de trabalho, saúde e principalmente na educação brasileira. Em 2020, ficamos sem aula por 178 dias. Esse dado foi obtido de acordo com a OCDE, divulgado em 2021. Vale ressaltar que, em um ano, temos 200 aulas letivas e isso afeta no aprendizado do aluno. Na educação indígena, durante a pandemia, tiveram vários desafios, como a falta de eletricidade, a falta da internet, a falta do material de expediente e dificuldades com a aula à distância. Além disso, antes mesmo da pandemia, as escolas indígenas sempre foram piores em quase todos os indicadores no tocante a condições de infraestrutura. O objetivo do trabalho é verificar os impactos da pandemia no índice de matrículas de indígenas em escolas indígenas do estado do Ceará. Para alcançar os objetivos gerais, realizamos uma análise exploratória sobre o índice de matrícula dos estudantes em escolas indígenas do Ceará, analisamos dados de censo pré e pós-pandemia e identificamos fatores que influenciaram as mudanças nas escolas indígenas. O design do nosso trabalho é o coorte retrospectivo. Nós recuperamos estes dados do censo escolar no período de 2019 a 2022. Recuperamos do site do INEP, depois baixamos para o computador e em seguida pré-processamos com os seguintes filtros. Pegamos todas as escolas do Ceará, verificamos se estão funcionando ou não e se em alguma delas é indígena ou não. Utilizamos a linguagem Bash Script e a linguagem R. Verificamos que haviam 45 unidades escolares indígenas em 2019. A partir de 2020 a 2022, houve a abertura de mais 2 escolas, totalizando assim 47 escolas de unidades escolares indígenas. Verificamos também que, no Brasil em geral, as escolas indígenas eram divididas entre as suas línguas, a língua nativa do povo, a língua portuguesa e ambas, que vamos chamar de bilíngue. A maioria das escolas são bilíngues. Depois disso vem a portuguesa e depois disso vem a sua língua nativa. No Ceará, há apenas 2 escolas onde se frequentam as 2 línguas, e todo o resto, das 47, são apenas língua portuguesa. Nesse gráfico, vemos a frequência de alunos indígenas em escolas indígenas, onde na pré-pandemia foram 66%, na pandemia foram 67% e após a pandemia foram 70%. E foi feito um TFZ para saber se esses números eram significativamente diferentes. E como podemos ver, houve um acrescento de alunos indígenas após a pandemia. Aqui temos a seguinte pergunta. Houve crescimento populacional indígena para justificar o aumento expressivo do alunado indígena em escolas indígenas no estado do Ceará? Para responder essa pergunta, baixamos dados do IBGE de 2010 e 2022 da população indígena no Ceará. Para prosseguirmos com a pesquisa, precisamos saber a população nestes anos que não sabemos. Para isso, é preciso fazer uma equação de primeira ordem. Como podem ver, nós podemos estimar a população indígena dentre 2010 a 2022 usando a equação de primeira ordem. Bem, neste gráfico observamos a taxa de prevalência ajustada. Esta taxa de prevalência é calculada através do número de alunos indígenas dividido por toda a população indígena no Ceará. A taxa de prevalência deveria ser uma reta. Isso significa que, se por exemplo a população cresceu 5%, a taxa de matrícula deveria ter crescido 5%. Entretanto, a partir de 2020, o número de matrículas não foi proporcional à população estimada. Verificamos que nenhuma escola do Ceará possui material didático específico para atendimento à diversidade sociocultural. Este material é importante para valorizar a cultura indígena e suas línguas dentro da comunidade. Talvez este material aumentasse o número de escolas que ensinam na modalidade bilíngue ou indígena. Verificamos também um aumento expressivo na frequência relativa dos alunos indígenas nas escolas do Ceará. Entretanto, considerando a taxa de prevalência ajustada, verificamos que houve um aumento expressivo de população indígena e a rede não absorveu proporcionalmente este crescimento. Obrigado e espero que gostem do nosso trabalho.